Azevedo Santos Pais é um nome incontornável na história da azulejaria portuguesa. Está ligado ao Museu Nacional do Azulejo há muitos anos e os seus estudos de cariz multidisciplinar são uma referência na historiografia do azulejo em Portugal. Atualmente, e desde 1 de agosto de 2021, é diretor do Museu Nacional do Azulejo. E é com esta mais recente faceta que iniciamos o AZLab número 88, agora em versão podcast. Obrigada por nos receberes mais uma vez no Museu Nacional do Azulejo. Como dizíamos na introdução, és diretor desta casa há quase 2 anos e 2 meses. Para além do programa da direção do museu, que balanço fazes hoje, o que é que mudou no museu nestes 2 anos e 2 meses? Bom, muita coisa, quer no meu programa, quer naquilo que foi realizado e o próprio museu. Dentro daquilo que era o meu programa, havia esta vontade de dar visibilidade a uma nova forma de fazer o azulejo, de olhar para o azulejo, e, portanto, a exposição do brilho vai na saudade. É sempre uma das nossas preocupações. Depois, paralelamente, o que tínhamos como vontade era ter uma implementação, uma comunicação social, portanto, a comunicação com as redes sociais, que é mais impacto nas redes sociais, e para isso temos agora um colega que tem feito bastante fotografia, portanto, a altura para mim, neste momento o museu tem essa presença, é uma presença efetiva, ele é uma pessoa da área da comunicação, design, etc. E, portanto, de facto, nós temos agora uma presença bastante eficaz nas redes sociais. Queria algumas coisas que não vou exatamente dizer, está no programa, vamos ver se consigo executar, mas basicamente, o balanço é assim, eu às vezes olho para o que foi feito e não fico totalmente satisfeito. Tenho sempre expectativas muito elevadas. Pensei fazer muito mais coisas. E de facto a equipa do museu é extraordinária e procurou ao máximo responder às minhas ambições e de facto toda a gente tem trabalhado muito em relação aos projetos. E se nós tivermos a programação que fizemos e se conseguimos fazer tudo aquilo que fizemos, devo à equipa do museu, que alinhou nos objetivos e tem feito um esforço notável a todos os níveis. E quando falo só dos que trabalham na montagem das exposições ou na área da conservação e gestão, é toda a gente, desde as pessoas que estão na recepção, as pessoas que estão na loja, as pessoas que estão nas salas. De facto, há essa mobilização pelo museu, há esse gosto pela casa. Isso faz toda a diferença. Portanto, essa dimensão muito afetiva e pessoal é para mim muito importante. Essa dimensão de sentir que as pessoas gostam da casa, acreditam no projeto e estão empenhadas nisso. Portanto, nessa dimensão, o meu balanço é muito positivo. Porque a mim não me interessa ser diretor numa perspectiva de cima, ou seja, estar aqui a dar as ideias e vamos executar e estar distanciado. Interessa que esta casa seja um espaço onde as pessoas se sintam bem, que colaborem, que sintam que estão de facto a contribuir para uma construção, para qualquer coisa, e que seja um espaço onde apeteça trabalhar, onde apeteça vir trabalhar. E por outro lado, isso é de facto um aspecto que tem norteado toda a gente, que é que os nossos visitantes se sintam bem quando aqui vêm. E isso é muito engraçado, porque eu ouço muitas vezes os nossos colegas da área da médica ou da loja a dizerem que no fim as pessoas saem do museu a dizer que foi uma tarde bem passada, foi um dia bem passado, que estão felizes. Isso é para mim o ponto fulcral. O museu tem que ser um espaço de acolhimento. É óbvio que é um espaço de prazer, é um espaço para ver a nossa história, é um espaço de azulejo,
É óbvio que tudo isso é fundamental. E através disto, desta visita, consegue-se ter uma visão da cultura portuguesa, quem nós somos enquanto portugueses. Mas, para além disso, mais do que um espaço frio, no sentido que é um espaço só de conhecimento, pode ser um pouco frio nessa perspectiva, os museus já têm esse peso em cima, para mim é fundamental que as pessoas saiam daqui sentindo que estão em casa, que foram bem acolhidas e que valeu a pena vir cá e que querem até pensar voltar outra vez e passam para lá. Isso tem sido um aspecto que nós temos notado muito. O museu está com um número de visitantes sem paralelo com a sua história. Exatamente porque ele é que passa a palavra. As pessoas vão dizendo que vale a pena vir aqui, as coisas são surpreendentes, há surpresas, há coisas. Também porque temos o cuidado de estar sempre a mudar a exposição permanente e, portanto, não é um espaço estático que se vem hoje e daqui a 10 anos voltamos a estar igual. Ele está em constante mudança, como no fundo é a vida, como no fundo é a história do Azulejos. E a inauguração da nova sala, dedicada ao século XVIII, faz parte dessa estratégia já também de renovação do museu. E que outros planos tens a esse nível de renovação da exposição permanente? Ora bem, a sala do século XVIII, de facto, foi um trabalho que, de certo modo, já vinha da direção anterior. Já tinha sido iniciado uma parte com a direção anterior, do Dr. António Pinto Matos, portanto, prossegui com esse trabalho. Porque a ideia é, o museu tem, devido ao pouco espaço que nós temos, tem aqui um hiato temporal um bocadinho, provavelmente para a maioria das pessoas não é visível, mas para nós que conhecemos a história da azulejaria é bastante sensível. O século XVIII não estava muito representado, portanto faltava aqui um pouco mais da narrativa, especialmente a grande produção, o pós-terremoto. E o plano seguinte é a intervenção de forma a ter o museu neoclássico e a primeira metade do século XIX. Portanto, esse é o projeto que está na calha para nós avançarmos. Ainda que o projeto, o meu próprio projeto de trabalho e de renovação do museu, é um projeto que ficou condicionado com algumas coisas. E que é a questão de nós vamos ter uma intervenção do PRR no Museu Nacional do Azulejo. E, portanto, há aqui uma série de aspectos que foram alterados no projeto inicial que eu tinha. Portanto, nós éramos para dar início este ano já à tal sala do final do século XVIII e até à primeira metade do século XIX, mas como vamos ter uma intervenção do PRR, decidimos suspender esse projeto. Portanto, era um projeto que também ia ter financiamento da Fundação Milênio PCP, que foi quem financiou a renovação da sala do século XVIII, e, portanto, suspendemos essa parte do projeto até à intervenção das obras do PRR. Isso condicionou também aqui alguns dos nossos projetos expositivos, porque vamos ver como é que nos vamos organizar em relação a essa questão. É um bocadinho a ideia, é um exercício de o homem põe e Deus dispõe, não é? Nós chegamos aqui cheios de ideias, com a vontade de fazer coisas. Uma amiga minha tem uma frase que eu acho fantástica, que é: quando nós achamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E acho que isto, no meu caso, e nesta experiência, que eu já suspeitava que seria um pouco assim, acho que, de facto, a vida mudou muitas perguntas em relação ao projeto inicial que eu tinha. E, portanto, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. O que é que, em condições normais, seria o meu objetivo? Ter um espaço expositivo mais alargado, com uma narrativa do século XIX que sinto sempre como muito curta e que não faz justiça, de facto, àquilo que é a extraordinária produção do século XIX e os novos conceitos. É de facto muito importante que o público se aperceba dessa noção, e até porque o século XIX nos permite ir para uma ideia fundamental, que é a descentralização. Porque até ao século XVIII, praticamente o que nós estamos a mostrar é a produção de Lisboa, porque toda a produção até o século XVIII é centrada em Lisboa.
Temos depois a produção de Coimbra, e esta nova sala que abrimos já mostra, de facto, essa abordagem em Coimbra e até faz um contraste entre o que é a produção de Lisboa e a produção de Coimbra. Mas, de facto, é fundamental nós mostrarmos outras produções. É importante mostrarmos o Porto, Gaia, Aveiro, Ovaio, outros centros produtores que estão muito pouco representados na exposição atual, mas que nós queremos que sejam exibidos melhor. Um outro aspecto é também arranjarmos espaço, e isso não é tão fácil de resolver assim, que é para a produção contemporânea, a produção do século XXI. A produção do século XXI já está com algumas abordagens extraordinárias. Eu sou um grande fã de projetos que estão a ser agora executados. Há artistas, de facto, com uma visão do azulejo que é muito interessante e que é, em alguns casos, quase disruptiva daquilo que é a tradição da azulejaria. E é fundamental que o público perceba que está num museu, mas está a ver o futuro agora. Ou seja, é muito importante que se perceba que o azulejo não é uma arte de museu. É uma arte que tem mais de 5 séculos de história e que hoje está a ser feita, continua a ser feita com novas ideias. Ou seja, nós não produzimos azulejo como outros povos que, no fundo, vão repetir modelos que tiveram êxito. Por exemplo, estou a pensar, e não é com desmerecimento, mas estou a pensar, por exemplo, no Norte de África. As soluções que nós vemos hoje, eu sei que há exceções, há artistas que estão a apresentar novas abordagens, mas se nós pensarmos na produção da azulejaria do Norte de África atualmente, na maioria dos casos vamos pensar, estamos a ver modelos repetidos do passado. E nós temos essa capacidade. Os portugueses tiveram sempre essa forma de renovar, repensar, não de uma forma orquestrada. São os artistas individualmente que procuram a sua própria expressão, mas é interessante ver como há essa mudança. Eu acho que é fundamental no museu apresentar o que é que está a ser feito. E, de certa forma, o museu também funcionar como pedra de toque para jovens que começam a olhar para estas expressões e pensar porque é que eu não me dedico ao azulejo. Há outras hipóteses, porque é que eu não exprimo a minha individualidade e os meus conceitos na azulejaria. Já que falamos de renovação, quais são as políticas de aquisições? O museu tem novas peças adquiridas no ano passado, se não me engano, em particular um importante painel holandês e a cozinha do mestre Carolina. Queres falar um pouco sobre esses processos de aquisição e que planos é que tens para o futuro, para novas aquisições, ou até para a exposição destas novas peças? Bom, as novas aquisições são fundamentais. Nós, de facto, o museu durante muito tempo teve dificuldade em fazer novas aquisições e no final do ano passado, ao longo do ano passado, tivemos a oportunidade, com o apoio da Direção-Geral do Património Cultural, que teve também esse apoio do próprio Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, tivemos a hipótese de adquirir 2 importantes peças. Uma cozinha concebida pelo mestre Carolina, que mostra uma outra dimensão da azulejaria dele, que é totalmente inesperada para a maioria do público. E é, de facto, uma peça extraordinária, e da qual nós estamos a mostrar alguns painéis. E o nosso objetivo será, um dia, depois das obras, conseguirmos montar a cozinha, de forma a criar um espaço imersivo, onde é possível ver como é que um artista organiza toda a azulejaria para um espaço específico. O painel holandês também é uma peça impressionante. É de facto uma peça de grande dimensão, que apesar de nós olharmos para ele e nos parecer completo, nós percebemos que ele está incompleto. É uma peça de facto, deveria ser na origem, uma peça enorme, e foi uma peça fundamental, uma aquisição fundamental. Nós temos algumas ideias de aquisições, e no âmbito da Comissão de Aquisição de Obras de Arte para o Museu, que é uma estrutura criada pelo Ministério da Cultura este ano, e que já tem adquirido várias peças,
estamos agora a tratar da aquisição de uma peça fundamental da azulejaria, uma peça muito importante da azulejaria, mas que já se encontra no museu. Tivemos a oportunidade de a família que detém essa peça querer negociar connosco e irá vender essa peça. Portanto, não vou dizer qual é, porque o processo ainda não terminou, mas será anunciado e é de facto, muitas pessoas provavelmente pensam que a peça já é do museu, mas não é. Ela estava cá em depósito e ainda bem que vai ser uma peça que vai ficar na nossa coleção. Há outras peças que temos em mente, mas há algumas restrições. Ou seja, eu, se pudesse, tinha mais 3 peças na calha para fazermos aquisição aqui para o museu. O problema é que, para as peças serem adquiridas pela Comissão de Aquisição de Obras de Arte do Ministério da Cultura, elas têm que preencher 4 requisitos específicos. E nem sempre é fácil, e tem que ser peças marcantes, obviamente. E ainda que estas peças que eu estou a pensar sejam peças importantes, da azulejaria, elas não encaixam exatamente nestes critérios, o que significa que não são elegíveis para esta comissão. Isto coloca-nos um problema muito complicado, que é a que portas é que nós vamos bater para conseguirmos adquirir as peças. Nós temos uma excelente associação de amigos do museu, muito ativa, muito receptiva em relação às nossas necessidades e que tem feito aquisições importantes para o museu. Aliás, devo dizer que nos 2 últimos anos o número de peças, quer adquiridas, quer doadas, é bastante, quase, não quero dizer isto porque poderia ser mal interpretado, mas de facto é um volume enorme de peças que fazem agora parte da nossa coleção. E a Associação dos Amigos do Museu é uma entusiasta quando nós propomos a aquisição de peças. O problema é que é uma associação pequena, portanto teríamos todo o gosto que a associação aumentasse, e essa associação tem um orçamento limitado. Portanto, nenhuma destas peças que eu estou a pensar cai no orçamento da associação. E, portanto, enfim, não sei, temos que ver como é que as vamos adquirir. São peças que não é fácil de arranjar mecenato. Temos um mecenato em Portugal não é muito diversificado. Estamos sempre a bater às mesmas portas. E somos todos museus a bater às mesmas portas. E, portanto, não é fácil arranjarmos forma de adquirir novas peças. Aquilo que tem acontecido connosco é a doação. E temos tido, de facto, exemplos de grande generosidade. Nós tivemos uma exposição sobre as mulheres na azulejaria e cerâmica portuguesas, desde o pós-guerra até a atualidade. E devo dizer que a maioria das peças que estiveram nessa exposição, que não eram do museu, acabaram por ficar para o museu, porque as autoras ou as famílias acabaram por doar para o museu, quer essas peças, quer outras peças. Portanto, a coleção do museu enriqueceu enormemente, com um conjunto muito, muito significativo de peças assim. De facto, do ponto de vista das doações, temos tido um aumento muito grande. Em relação às aquisições, se quem nos estiver a ouvir quiser ajudar-nos nestas aquisições, terei todo o gosto em dizer o que é que nos interessa. São aquisições importantes, que vêm preencher alguns aspectos omissos ou pouco representados na coleção do museu, mas que de outra forma não são muito fáceis de adquirir. Bem, então só voltando um pouco atrás àquela questão das perguntas e das respostas que a vida traz, das perguntas que mudam, aliás, como é que o museu se vai posicionar dentro da nova estrutura que está a ser criada? Bom, essa é uma daquelas perguntas que eu não devia ter feito. Não. Todas as perguntas são para se fazer e temos que refletir.
Mas isso sim, é um daqueles casos em que achamos que temos todas as respostas, que já conhecemos neste caso a estrutura, e vem a vida e muda todas as perguntas. Ou seja, vamos para uma nova estrutura. Uma nova estrutura que não foi ensaiada nunca na cultura. Portanto, nós vamos para uma empresa pública, que é a primeira vez que vai haver uma empresa pública com estas características na cultura, no Ministério da Cultura. Há outras empresas públicas no Ministério da Cultura, mas não exatamente com estas características. Como é que nós nos vamos posicionar? Bom, isso ainda é um bocadinho difícil de dizer, não é? Porque aquilo praticamente que nós conhecemos da nova estrutura é o que foi publicado em Diário da República. Aguardamos também aquilo que está em Diário da República enunciado, que é a comissão instaladora, por assim dizer, que no fundo vão ser os dirigentes, os 3 dirigentes principais da nova estrutura, vão apresentar no final do mês de outubro acerca daquilo que é o seu plano de intenções, ou o seu projeto para a nova estrutura dos museus e monumentos. Eu sou um otimista, portanto eu acredito que vai ser uma experiência importante e acredito que vai ser bom para nós. É óbvio que nada é totalmente luz, nem nada é totalmente sombra, não é? Portanto, preparamos para uma viagem bastante acidentada, creio eu, por mares não cartografados também, mas eu acredito que vai ser uma experiência positiva e interessante. Vai nos obrigar a ver as coisas de outra forma. Nós, as pessoas que estão na direção e que queiram continuar diretores, vão ter que olhar para as suas instituições de um outro modo, porque nós vamos ter que olhar de uma forma muito mais de organização, de gestão, com um olhar muito mais voltado também para a área financeira, mas nunca perdendo de vista aquilo que é a nossa missão, porque nós somos museus. Temos que criar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a nossa função e a nossa missão e aquilo que também é o posicionamento no mundo contemporâneo. Os museus têm que também ter lucro, têm que ser capazes de fazer dinheiro, de se sustentar. Posso dizer neste momento que o museu, para aquelas que são as despesas do cotidiano, ou seja, os pagamentos aos funcionários, o pagamento de luz, o pagamento da água, o pagamento da segurança, o pagamento da limpeza, é autossuficiente, ou seja, aquilo que nós o que fazemos permite-nos manter. Portanto, eu penso que isso nos dá uma vantagem quando nós entrarmos nessa nova empresa. Agora, não será exatamente... não seremos nós a posicionar-nos, acho eu. Vamos primeiro ter que ver quais são as expectativas de quem está à frente da empresa. Como digo, isto é uma experiência nunca antes tentada. E precisamente por isso é que eu estou otimista. Acho que, sendo uma receita nova, há muito mais capacidade e muito mais flexibilidade para nós todos nos ajustarmos uns aos outros. Mais do que entrarmos em estruturas já muito ensaiadas, em que a nossa margem de manobra se torna muito mais difícil, acho que temos uma capacidade de algo maior. E quero acreditar que as coisas vão correr de forma mais ágil no futuro. Mas o futuro é aquela incógnita. Nós somos um museu, não somos um oráculo. Temos relações com o passado da antiguidade grega, mas as musas não eram propriamente pitonisas e, portanto, elas não sabiam dizer o futuro. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E em termos de investigação, o museu organizou exposições acompanhadas de catálogos que são verdadeiros marcos, na medida em que espelham o mais recente conhecimento produzido sobre a diferentes níveis. E a minha pergunta é: qual é o papel de um museu na investigação, ao contrário do que no
pode ser verdade, qual é o papel da investigação num museu. Mas, enfim, de que modo é que a academia se integra nesses planos? Nós, Rede de Investigação em Azulejos, temos várias parcerias convosco, mas não somos, com certeza, os únicos e, portanto, queremos saber um bocadinho mais sobre esta questão da investigação, da articulação com as universidades, etc. Bom, essa é uma excelente pergunta e devo dizer que é um dos aspectos que mais me pesa enquanto diretor, porque estava nos meus planos desde o início ter aqui alguns dos projetos positivos muito mais ligados a esta questão da investigação. Continuar com essa tradição dos anteriores diretores, do Dr. Castelo Branco, do Paulo Henriques, da Dra. Maria Antónia Pinto Matos, porque de facto ao longo da vigência deles como diretores do museu foram publicadas obras verdadeiramente que marcaram vários aspectos da investigação na cerâmica e da azulejaria em Portugal. O problema neste momento, e temos projetos, um deles até, contigo, Rosário, sabes perfeitamente, de fazer uma exposição, não vou dizer sobre que tema, porque mais uma vez não quero um spoiler. Eu gosto sempre das surpresas. E, portanto, temos de facto projetos de repensar áreas, porque a investigação em cerâmica também, a rede é fundamental nesse aspecto, mas há outras áreas da academia também que têm feito. A investigação sobre a azulejaria e sobre a cerâmica, mas muito mais sobre a azulejaria, avançou muito. Está na altura de nós fazermos, nem que seja uma espécie de condensação, a condensar toda a informação que está dispersa por muita bibliografia e por vários autores e fazemos um estado da arte sobre vários dos temas, vários dos períodos da azulejaria em Portugal e também da cerâmica. Isto é uma das preocupações e é um dos aspectos que particularmente converso muito com um dos meus braços direitos. Eu costumo dizer que sou como aqueles deuses indianos que têm muitos braços, mas os meus são todos direitos. Só tenho um esquerdo, felizmente, que é o meu. Mas um dos meus braços direitos, que é o João Pedro Monteiro, que é um nome reconhecido na investigação, e volta não volta falamos sobre isto. Quer dizer, é muito importante nós voltarmos a recentrar o museu nesta área, nestes projetos. O problema dos projetos de investigação é o tempo para os pôr em prática e é a questão da despesa que eles acarretam. É mais fácil, apesar de tudo, em relação à capacidade financeira que tínhamos até agora, era muito mais fácil ter exposições que fizemos, no geral, enfim, quero exagerar um bocadinho. Mas exposições monográficas sobre a cerâmica, sobre fábricas, que é uma das minhas ambições, são muito mais complexas. Nós temos escolas de duas fábricas, temos duas grandes escolas de duas fábricas que ainda estão em estudo e atribuímos a duas das nossas funcionárias, duas colegas nossas, cada uma delas vai agora fazer o seu doutoramento, está-se a preparar para fazer o seu doutoramento em cada uma destas áreas. Quando elas terminarem o doutoramento, teremos um ponto de partida para uma grande exposição sobre a produção destas duas fábricas. Com a academia é exatamente isso. Estamos receptivos a projetos que nos apareçam, a projetos que vejamos e que consideremos e que nos mereçam toda a credibilidade e toda a solidez do ponto de vista científico. Há projetos para pessoas da rede, também não vou falar, portanto têm que estar sintonizados para saber o que é que vai acontecer, não é de mim que vão saber. Mas, sim, portanto, há pouco, quando eu dizia que há áreas do meu projeto inicial que não foram abordadas e algumas tenho realmente pena de não ter feito, esta parte da dimensão da história é talvez a que está mais frágil. Mas, em minha defesa, digo exatamente isto. Portanto, quando eu cheguei
achava que tinha todas as respostas, mas veio a vida mudou uma parte significativa das políticas. E, portanto, estamos a ajustar. Mas está nos meus planos, pelo menos, lançar as bases, e alguns dos projetos já têm as bases lançadas para futuras exposições, e acredito que iremos ter, pelo menos na Calha, temos 4 grandes exposições monográficas de azulejaria de cerâmica, mas, se tudo correr bem, para os próximos 2, 3, 4 anos. E em termos de salvaguarda, qual é o papel do museu nessa área? A salvaguarda é outro daqueles temas complicados. O museu tem um papel fundamental na área da conservação e restauro. Nós temos um departamento de conservação e restauro que é chamado a fazer pareceres acerca de espaços com azulejo, e, portanto, mas não só em Portugal, bem como nas ilhas, bem como em além-mar, ou seja, nós somos chamados para dar pareceres sobre a conservação de azulejo português no Brasil, em Angola, etc. De facto, tem muito trabalho e é uma pessoa que faz esse trabalho sozinha. Depois temos outras pessoas na área da conservação e restauro, etc. O museu que tem feito nós temos feito uma série, temos vários parceiros e temos feito investigação relativamente, nomeadamente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, de novos materiais para a conservação e restauro, novas formas de intervenção, novas perspectivas até de diagnóstico da degradação do azulejo. Isto numa área da salvaguarda, que no fundo é mais ligada à conservação e restauro. A salvaguarda no sentido de fazer a manutenção do azulejo no espaço para o qual foi concebido, que no fundo também é uma das interpretações da pergunta. A DGPC, portanto, a Direção-Geral do Património Cultural, tem um protocolo com o SOS Azulejo. Nós representamos a Direção-Geral nas reuniões com o SOS Azulejo e, portanto, trabalhamos também nessas definições de estratégias para a salvaguarda da azulejaria. Mas convenhamos que há muito para fazer, porque o grande problema de como é que nós vamos salvaguardar o azulejo quando ele, no fundo, está no interior dos espaços. No caso dos privados, se os painéis não forem arrolados como de interesse, com qualquer grau de proteção, obviamente que ninguém, a lei não pode interferir com o particular, decida tirá-los das paredes e vendê-los. Portanto, é um bem privado, o proprietário faz o que entender com eles. Em relação há de facto uma legislação de proteção em relação à azulejaria de fachada, ou seja, que promove a conservação dos azulejos nas fachadas, e aí os azulejos já não podem ser removidos ou não devem ser removidos, portanto existe um grau de proteção nesse sentido, mas nem sempre é cumprido, enfim, há vários problemas. A grande questão aqui, a questão central, é que o museu, do ponto de vista legal, tem um papel passivo, ou seja, às vezes nós recebemos comunicações que estão a retirar azulejos de um imóvel para nós agirmos, mas nós não podemos agir. Ou seja, o museu limita-se a contactar as autoridades competentes, neste caso a Câmara de Lisboa, em Lisboa, ou noutro espaço geográfico, a autoridade competente, ou a Polícia Judiciária, e só fazemos isso. Nós não podemos ir lá e fazer um impedimento. Portanto, a lei não nos permite. Portanto, nós temos um papel muito passivo nessas circunstâncias. E, portanto, no fundo, o nosso papel na salvaguarda, nessa perspectiva, é de facto muito diminuto. Colaboramos com os nossos parceiros,
e pouco mais podemos ir além dessas circunstâncias. Portanto, veremos no futuro qual é a nossa, se há uma alteração legislativa que nos permita ter um novo papel. Então, só para terminar, fizemos esta mesma pergunta no último slide ao professor Vitor Serrano. Se tivesses que deixar uma mensagem aos novos alunos que vamos receber este ano, e que felizmente são alguns, enfim, se tivesses que deixar uma mensagem aos novos alunos que vamos receber este ano, o que é que dirias? Vale a pena estudar azulejos? Vale a pena investir nesta área? De que forma? Bom, quer dizer, isso é uma pergunta que a resposta já é previsível, não é? Senão eu não estava aqui. Ou então, se eu estivesse aqui e não dissesse que é óbvio que vale a pena estudar azulejos, diriam que era masoquista. O que é que eu estava aqui a fazer? É óbvio que é fundamental estudar azulejos. Eu acho é que as pessoas, e acho que nisso estamos de acordo, todos nós, a ASLAB, todas as pessoas que integram estas redes, todos os investigadores, eu acho que a maioria das pessoas, e devo dizer isto até como uma crítica à academia, a academia ainda não percebeu o potencial que os azulejos têm. Os portugueses não perceberam na generalidade o potencial que os azulejos têm. E, portanto, é fundamental que gente nova apareça a estudar azulejo, a trazer os seus contributos, porque, de facto, o azulejo tem tanto potencial, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da correlação com outras artes, quer do ponto de vista da mentalidade, quer do ponto de vista até da própria história pura e dura, que não é suficientemente explorado. Isso, o ASE tem feito um trabalho notável nesse sentido. Agora, é óbvio que vale a pena estudar azulejos. Há muito por onde pegar. Eu acho que devem olhar melhor para a história do azulejo, não se centrar só naquilo que é o habitual. Irem para áreas menos exploradas, irem para os azulejos da primeira metade do século XX, irem para não só necessariamente arte nova, irem para determinado tipo de manifestações, pegarem se calhar só no azulejo enxertado do final do século XVI, início do XVII. Há tanto espaço, há tanta forma de pegar, há tanta coisa para ver. E acho que é um campo fantástico, muito interessante. E, portanto, só posso dar as boas-vindas a esta grande casa que é a dos que estudam azulejaria aos novos alunos. E, portanto, acho que é isso. Acho que é um espaço que... Eu não estou a falar do museu, estou a falar do grupo. É um espaço que vos vai acolher bem. É um espaço onde acho que vão ter algumas surpresas. Eu vim também para a azulejaria de uma forma indireta. Portanto, eu quando comecei a trabalhar... eu não comecei a trabalhar neste museu e acabei por vir parar aqui. Ainda que tivesse estudado azulejaria na faculdade e tivesse tido experiência depois no meu primeiro espaço de trabalho com o azulejo, de facto, aqui é que eu descobri esta arte, esta expressão, esta forma de nós sermos. Porque o azulejo é exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós pensamos da vida ao longo do tempo. E este aspecto que me fascina, que já tive a oportunidade de dizer, que é o facto de hoje, neste momento, haver gente a fazer azulejos de forma diferente, a pensar o azulejo de uma forma nova, não é uma coisa muito comum nas restantes artes. É o que podemos falar da pintura, da escultura, artistas contemporâneos. É uma coisa diferente. E acho que todos aqueles que começarem a estudar azulejos vão perceber isso. E vão perceber que este é um mundo fascinante. E nós estamos cá para os acolher. Todos nós que estudamos o azulejo, que gostamos do azulejo, com perspectivas diferentes. A minha postura, a minha forma de observar não é mesmo que a tua, Rosário, como tu sabes, ou que o grupo de base, que também é feito de pessoas diferentes. É isso que é fascinante também.
cada um de nós traz a sua abordagem, a sua leitura, e isso é talvez também um dos aspectos que me agrada particularmente. Alexandre, muito obrigada por este tempo, por esta conversa. Como sempre, foi um gosto. Muito obrigado. Também agradeço esta oportunidade de conversar, é sempre um prazer. É sempre um gosto falar convosco. Nós somos parceiros institucionalmente, mas também somos parceiros de coração, no sentido, eu estimo muito o trabalho que vocês desenvolvem, não só numa perspectiva institucional, mas também pessoal. Portanto, é sempre um prazer a partilha e a colaboração. Portanto, até já. Até já. Obrigada. Obrigado.